Olá, queridos. Meu nome é Wilson de Oliveira, presidente regional da UNPEB, União dos Pastores Evangélicos do Brasil, fundada em 1981, e também sou responsável pelo núcleo de ensino da UNPEB, do Seminário Centro de Educação Religiosa do Rio de Janeiro. Quero falar com os pastores, com os líderes de igreja, a respeito da postura da igreja, de seus pastores, representantes legais, né, perante as autoridades civis e militares e eclesiásticas, face às possíveis mudanças, né, políticas e sociais no Brasil. É coisa muito séria que eu gostaria que você assistisse até o final. Crente tem mania de ver as coisas pela metade, achar que Deus faz tudo, mas não é bem assim. Ouça até o final, porque tem uma orientação boa para a sua vida e para o seu ministério. Amém? Glória a Deus. A igreja, como nós sabemos, é mais do que uma organização. A igreja é um organismo vivo, criado por Deus Pai, edificado por Deus Filhos e dirigido através do Espírito Santo, através da vida do homem, não é mesmo? Então, ela é apenas administrada pelo homem, né? Que neste caso se torna um ministro do evangelho, um sacerdote, um pastor, um padre, né? Ou coisa similar, não é mesmo? Cada um dá o seu nome. A igreja cristã, ela viveu na clandestinidade sem nenhuma garantia jurídica do ano 30 até o ano de 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino e seu vice Licínio, né, eles fizeram o Édito de Milão, que elevou a igreja a uma condição, levou a cristandade a uma condição de religião livre no Império Romano, não é mesmo? Depois disso, em 380, os imperadores Valentiniano, Teodósio, Juliano, né? Essa história é conhecida, ele recebeu o nome de igreja em novembro de 380, né? Recebeu o nome de Igreja Católica Apostólica. Amém? Finalmente, em 538, a igreja, a religião cristã recebeu uma grande oportunidade de ser considerada a maior religião da Terra, né? Em 538, através de Clovis, o rei dos francos, né? E ratificado pelo imperador Constantino, Justiniano, aliás, do imperador Justiniano, surgiu a hegemonia papal, ou a primazia da igreja sobre o Estado, né? Onde em todos os casos, leis, decretos, acordos, etc., no mundo ocidental, tinha que passar pelo crivo da Igreja Católica Apostólica Romana, não é mesmo? Então, e era a única, como era a única igreja que tinha, automaticamente, né, deveria se aproveitar a oportunidade para que se fizesse uma ótima administração e a igreja se tornasse um porto seguro para todos, não é mesmo? Então, os papas, os patriarcados, né? Eles tinham primazia. O Estado equiparou-se à igreja. Foi a era do césaropapismo, não é mesmo? Glória a Deus, onde a igreja governava junto com o Estado, e às vezes até mais que o Estado, não é mesmo? Nós já fomos bem conceituados nisso aí. Mas essa hegemonia absoluta do cristianismo, representada pela Igreja Católica Apostólica Romana, ela durou até o século XV, no período da Renascença, quando o Dante Alighieri, né, lá em 1500 e pouco, aliás, em 1216, no século XIII por aí, né? E o Dante Alighieri, ele relativizou isso aí, né? Mais tarde, né? O Dante Alighieri, né? Dante Alighieri, foi 1265 mais ou menos, 1200 e 300 por aí, né?
E depois dele, o George Vasari, o Leonardo da Vinci, o René Descartes, né? Eles relativizaram o poder absoluto da igreja. A ocasião em que o alemão Martim Lutero promoveu a reforma religiosa, nascendo então a igreja, né, dali nascendo, né, a igreja anglicana, né, a igreja anglicana, né, a igreja presbiteriana veio antes, né, porque Calvino já também trabalhava na reforma. Então veio a igreja presbiteriana, depois a anglicana, em 1534, e a igreja anglicana veio através do rei, do próprio rei, né? Carlos VIII, Henrique VIII, aliás, e dos fundadores, né? Que era o Tomás Cranmer, o Quiniani, Agostinho de Cantuária e muitos outros, né? Fundaram a igreja anglicana, a igreja do estado da Inglaterra, em 534. Grave bem isso, que pode ser útil depois. E depois a igreja batista, em 1609, né, que os batistas também já vieram dos anabatistas, né? Esse nome batista vem do batismo de João, porque antigamente os padres só batizavam as crianças, né? Então, os anabatistas subverteram aquele costume, batizando as pessoas, só os adolescentes, né? Porque criam que as pessoas que nasciam não tinham pecado, por isso não precisava ser batizado. Mas sim, aos 12 anos, né, esse costume de batizar aos 12 anos nasceu dos anabatistas. Mas aí nós estamos falando sobre política, né? Então, o ressurgimento da prática dos dons espirituais, aí você queria, já que eu entrei nessa senda, você queria saber, né? E aí, e a igreja pentecostal, quando foi criada, querido? O ressurgimento, né, da prática dos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, surgiu em 1652, com um grupo chamado Filhos da Luz, né? Filhos da Luz, ou Quacres, né? Sociedade de Amigos, Quacres, Sociedade de Amigos, denominação fundada pelo inglês George Fox, né? Ele era um missionário voluntário e muito ferrenho, e um dia ele falou com Deus que queria sentir o Espírito, alcançar o Espírito Santo, e Deus disse para ele que o Espírito Santo já estava dentro dele. Então ele começou a propagar o Evangelho em espírito e em verdade, pela palavra e pelo poder. Amém? E em qualquer lugar. Né? Então, por essas pessoas, né, eles deixaram de lado as cerimônias rezadas, quer dizer, reza significa decorar. Então, as cerimônias rezadas e ensaiadas, e pregavam o evangelho na essência da palavra e do poder. Isto renasceu com George Fox, viu, irmãos? Lá em 1644. Assim como fazem os pentecostais do nosso tempo, essa prática renasceu, né? A prática de pregar com ousadia e de usar os dons espirituais, isso renasceu em 1644 com George Fox. Logo após, né, o John Wesley, aquele que dizia: Senhor, coloca o meu sermão no fogo, coloca fogo no meu sermão, ou coloca o meu sermão no fogo. Esse aí era o John Wesley, né? Glória seja dada ao nome do Senhor, né? E também ele falava, né? Deus me coloca em chamas e o povo vem para me ver queimar. Esse era o nosso John Wesley. Glória a Deus. Foi um dos protagonistas, né, do renascimento, do ressurgimento do Espírito Santo nas igrejas e fora dela. Glória a Deus. E também nós tivemos grandes avivalistas, né, no século VIII, século XIX, né? Nós tivemos como o 18º, né, 18 e 19, o Jonathan Edwards, né? O John Wesley, né, mesmo, né? O George Tefield, o Carlos Tefield, né? Era um grande cantor. O Charles Gladys Finney, né? Grande pregador.
o Charles Haddon Spurgeon. A gente sempre fala Spurgeon, né? Mas é Charles Haddon Spurgeon. Lá, ele, no século 1700 e poucos, ele fez uma sucessão, né? E esse Spurgeon, ele tem assim, uma história linda, maravilhosa. Glória a Deus. Algumas pessoas dizem assim, a gente está falando sobre pastor também, né? As pessoas dizem, ser pastor de menor. Você sabe com que idade que o Spurgeon foi ser pastor, foi consagrado a pastor? Aos 17 anos. Charles Spurgeon. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, a gente deve, né, que tem o dom, que tem chamada, não deve medir idade, não. Para pregar a palavra não tem idade. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Estou fazendo um resumo aqui para você ver aonde nós chegamos, né? O Spurgeon, falamos sobre o Spurgeon, né? Falamos sobre esse Spurgeon. Ele chegou a reunir, o alvo dele era as crianças. Ele chegou a reunir 1.500 crianças de uma comunidade que cultuava com ele todos os dias. Charles Spurgeon, para mim, foi o melhor pregador do século, entre o século 17, 18 e 19, porque esse cara, para você ter uma ideia, ele não dormia sem pregar. Eu não posso dormir sem pregar. Glória a Deus. E depois, obviamente, né, o Charles Fox Parham e o William José Seymour, né, que eu sempre falo que o pastor Cícero, né, do Monte se parece muito com ele. O Charles Fox e o William José Seymour, em 1900 por aí, né, deram asas ao cristianismo, ao pentecostalismo, né? Na realidade, o pentecostalismo tem a sua data de renascimento, ressurgimento, né, na prática, com o William Seymour, né, que era aluno do Charles Parham, né? Glória a Deus. E depois o Gunnar Wingre, Daniel Berg, Luigi Franciscone, né, que foram os grandes protagonistas do pentecostalismo no Brasil. Amém? Hoje praticamos em todo o Brasil esse pentecostalismo, essa liberdade do espírito, porque, irmãos, antes de nós tiveram homens como o Daniel Berg e o pastor Gunnar Wingre. Daniel Berg era missionário, o outro era pastor. Amém? Nesse tempo, na Europa, no século 18 e 19, né, como em todo o Ocidente, apesar do esforço, né, dos reis e governantes, papas e filósofos, inclusive o grande Augusto Comte, considerado o pai da sociologia, apesar dos esforços, né, havia uma grande desorganização em toda a Europa Ocidental, né? É uma desorganização total, que ninguém entendia ninguém, viu? Invasões, guerras, etc. Né? E talvez por isto a religião protestante, e sob o ousado pentecostalismo, alcançaram o lugar de destaque na sociedade, assim como é hoje. Glória a Deus, alcançaram o lugar de destaque na sociedade. E eles usaram de todos os seus ensinamentos e crenças para se recuperar a moral e espiritualmente e até financeiramente aquelas nações. Eu digo a Europa Ocidental, de onde veio tudo que nós temos aqui hoje. Amém? Alguns consideram que a Revolução Francesa e a prisão do Papa Pio VI em 1798, né? Isso é profético, inclusive. Ele foi preso pelo general Berthier, né? Muitos consideram que isso aí, né, após isso aí, a igreja protestante voltou a ganhar um papel importante na sociedade, né, que tinha enfraquecido lá na Renascença, né, tinha começado na Idade Média, em 538, tinha enfraquecido
na Renascença, mas agora ele voltou outra vez a pegar assim né, um certo poder, né? As igrejas, sobretudo as igrejas pentecostais, né? Hoje temos no mundo um total de 2 bilhões e 300 milhões de cristãos. Destes, são 600 mil são pentecostais. Porque os cristãos, né, são praticamente quase um terço da população mundial. Glória a Deus por isso, né? Mas os cristãos têm que se preparar. Os cristãos têm que preparar para... Hoje nós temos um bom status, até um presidente da República aqui no Brasil. Vamos falar de Brasil. Temos até um presidente da República pacífico, né? E entendedor do Evangelho. Mas acontece, irmãos, que agora foi feita uma eleição, estamos prestes a entrar no novo governo e não sabemos o que vai ser. Não vamos bater o pé e dizer que não é, porque de repente pode ser e a gente vai falar coisa errada, não é mesmo? Então, nós estamos prestes a um novo governo. Então, os cristãos têm que se preparar para as provações ideológicas que virão. Por que os cristãos têm que se preparar para as provações ideológicas vindouras? Né? Eu vou falar com vocês, porque segundo os relatórios mais recentes, expostos até na internet, né, nós vemos que 50 países colocam dificuldades para a entrada do evangelho no país. 50 países. E entre eles, entre esses 50, estão 11 que são de ideologia comunista, socialista, marxista, e ser cristão seria praticamente impossível num país deste. Não é mesmo? Não vou falar o nome porque não me interessa, mas nós temos os 11 países. Amém? Glória a Deus. O cristão, ele tem que ajuntar, não pode espalhar. Amém? Glória a Deus. Então, no Brasil, o Estado é laico, mas apesar dessa laicidade do Estado, né, 84% da população, nossa população, seguem a religião judaico-cristã. Todavia, sabemos que o pretenso próximo governo é de segmento ideológico comunista. Infelizmente viu? É de segmento ideológico, né? Comunista e socialista. Sendo que nessas culturas, né, influenciadas por Marx, Engels, Diderot e outros, iniciadas na prática na Revolução de 1917, por Lenin, né? Vladimir Lenin, o nome do cara. O Estado é absoluto, né? Entre aspas. O Estado é absoluto. E a religião é o ópio do povo. Então, numa religião em que o Estado fica acima de tudo, até acima de Deus, e a religião é considerada o ópio, ou a desculpa, né? O ópio do povo, ou a desculpa do povo, certo? Que vem sendo colocado como uma desculpa para o povo não fazer isso ou aquilo, ou fazer ou não deixar de fazer. Então, é perigoso, muito perigoso para nós, onde nós estamos pisando no momento, né? Os verdadeiros cristãos, por isso os verdadeiros cristãos, as igrejas, pastores, líderes, têm de se precaver contra uma eventual modificação das próprias leis para frenar e parar a prática da pregação do evangelho no Brasil, levando inclusive até a clandestinidade, né?
A gente não sabe o que se passa na cabeça de um comunista, de um marxista, e a pessoa já tem falado que esse negócio de religião tem que acabar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, não é mesmo? Glória a Deus, o crente, ele normalmente, ele só vê a coisa depois que acontece, não é mesmo? O número de crentes que tem no Brasil poderia ter ganho tranquilamente essa eleição sem ter esse problema que está tendo aí. Mas acontece que muitos, né, são susceptíveis à propaganda humana e acaba se lascando. A gente podia dizer agora, bem feito, mas acontece que eles prejudicaram a eles, prejudicaram a gente também, não é mesmo? Mas nosso dever é orar para que Deus possa fazer do Brasil uma nação feliz. Amém? Esse é o papel do cristão. E lutar também pelos seus direitos. É bom você lembrar quando a pessoa fala, não, mas vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não. Veja bem, é bom você lembrar, você que não tem conhecimento, que é leigo, que alguém te colocou uma titica no ouvido e você foi lá e fez coisa errada. Você deve lembrar, você que é cristão, você que é pastora, pastor, você que é do pula-pula, você que entende tudo, mas não lê nada, você deve se lembrar, é bom você se lembrar que até 1970 o evangelho era pregado livremente na China, os Estados Unidos mandavam missão para a China, até 1970, até o Mao Tse Tung, né? Entendeu? O evangelho era pregado livremente. Você deve se lembrar que a religião na Rússia só se... Né, a proibição da religião na Rússia só se deu a partir de 1917. A Rússia era toda ortodoxa, era toda afincada no evangelho, meu irmão. Né? Mas com a chegada do comunismo, de Lenin, eles passou a ser, a religião passou a ser, o Estado passou a ser o chefe da nação, né, desconsiderando inclusive a figura de um Deus, né, todo-poderoso, dos conselhos, né, de Deus sobre a terra. O Estado é absoluto nessas culturas, apesar da Igreja Ortodoxa, que está na Rússia também, prega o nome do Senhor. Mas é bem difícil, viu? É uma relação muito difícil. Isso quer dizer que, né, o evangelho até 1970 era livre na China. O evangelho até 1917 era livre na União Soviética. Olha só o que se transformou. Isso quer dizer, né, que apesar de termos centenas de representantes no Congresso, nós temos que nos organizar juridicamente, pois a partir do momento em que o novo governo for declarado, após esgotado os recursos e decretos parlamentares contra nós temos que seguir as suas diretrizes, que entre uma diretriz ou outra, pode ser uma fiscalização ferrenha com todos os pastores, em todas as igrejas, sobretudo as mais recentes, e também dificultar o acesso à nossa documentação, a documentação das antigas. Então a gente não sabe o que vai vir por aí, mas nós temos que vigiar e orar, porque muitos dizem, não vai acontecer nada, vai ser exatamente igual. Mas aquela pessoa que diz que vai ser exatamente igual já disse que é mentirosa, já disse que vai... Não, a gente tem que mentir para o povo, entre aspas. Não é eu que estou falando, não, a pessoa que falou. Você me entendeu? Então, é difícil saber se vai aceitar o cristianismo assim como ele é, a expansão poderosa do evangelho, ou se vai querer frenar o evangelho. Então nós temos que estar preparados, nós sabemos que vai haver fiscalização, nós sabemos que vai haver multas, sabemos que vai haver a cobrança de imposto. Tudo isso já foi falado em campanha, então a gente sabe que vai acontecer. Então, claro que nós vamos nos defender através dos nossos ministros, através dos nossos parlamentares, mas hoje em dia o parlamento está pouco adiantando, viu? No Brasil, o parlamento não está valendo nada, viu? Porque se estivesse valendo, nós estaríamos numa outra situação hoje. E se a outra parte ganhou, pronto, acabou.
Esgotou os recursos? Você tem que obedecer aquilo que está escrito na lei. E o que vai estar escrito na lei? Vai estar escrito na lei que você tem que obedecer aquilo que o Estado fizer. Né? A Bíblia diz que você tem que obedecer às leis do país. Né? O próprio Jesus e o apóstolo Paulo obedeceram essas leis. A Bíblia diz que toda alma, em Romanos 13, no capítulo 13, no verso 1 até o 8, está dizendo que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade, não há governo, no caso, que não venha de Deus. As potestades que há foram ordenadas por ele, quer dizer. Por isso, quem resiste à potestade, resiste a Deus. E os que resistem trarão sobre si as mesmas condenações. Amém? Por que o povo está lutando ainda? É porque ainda existe uma possibilidade. É porque o homem ainda não foi diplomado. Mas depois que ele for diplomado, acabou, meu irmão. Quer ser crente? Então vai ter que obedecer às leis. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Viu? Então, você lê lá Romanos 13, capítulo 13, verso 1 até o 8, que você vai saber que você vai ter que obedecer, viu? Vai ter que obedecer a isso aí, viu? Toda ordenança do governo vai ter que ser obedecida, não pode ser desobedecida. O crente só reage quando o mal está feito, né? Podia ter evitado isso. Mas você mesmo, você que se gabou tanto de ser um contra, agora vai fazer o L lá na sua igreja, viu? Então tá. O crente só reage quando o mal está feito, né? A partir do momento que o governo for declarado, quer dizer, for empossado, assinado, aí acabou. Aí não tem mais o que falar, tem que obedecer. Amém? Então, Deus vai dar a pessoa, né, o crente só reage quando o mal está feito. Aí começa a dizer, não, Deus vai dar o pão, o feijão, Deus vai dar o carro, Deus vai dar a chave, a pessoa vê chave em tudo, em qualquer lugar, mas não se preocupe em ler um pouquinho, né, no mínimo, a Constituição brasileira, para saber o que nela está escrito. Então, é um pandemônio, viu, irmãos? Deus nos proteja, mas nós temos que, né, Deus nos protegerá, mas nós temos que agir. E agir enquanto é tempo. Amém? Como está a documentação da sua igreja? Como está a sua documentação? Como está a documentação da sua igreja? Será que você tem um documento para mostrar? Será que você, se chegar uma pessoa do governo aqui agora e pedir um documento seu, não é? Você vai ter um documentozinho para mostrar? Você vai ter um documento, né? Uma carteira de ministro do Evangelho, entre outras, para mostrar? Será? Se você tem, amém. Será que você vai ter o estatuto de uma igreja, uma ata, igual tem uma ata aqui, uma ata e um estatuto de igreja para mostrar? Será que você vai ter? Se bater na porta da sua igreja e pedir documentação, você tem para mostrar, pastor? Você tem para mostrar, pastor? Você tem documento, pastor? Quem te deu a sua carteira? Quem te ungiu, você sabe. Agora, você tem uma carteira de uma convenção? A convenção vai te representar diante do Estado. E você vai representar a igreja segundo o poder que o Estado e a convenção, Deus, o Estado e a convenção te otorgou. Simples assim. Tem pastor que pensa que não precisa de nada, não. Eu sou servo de Deus, eu balanço no poder. Para com isso, irmão. Você tem que viver, a Bíblia diz aí, né, em Romanos 13, você tem que viver de acordo com as leis do país. Para com esses problemas, sabe, essa coisa de fanatismo, de estar, não, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Antes das eleições eu vi irmãs aí falando aí, não, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Agora procura, depois que tiver lá enquadrada, né, vê se você sem um advogado vai sair de lá. Queridos, nós temos que crer em Deus.
Mas Deus nos deu livre-arbítrio para nós fazer tudo conforme a lei de Deus e a lei dos homens. Viu? Eu estou aqui para dizer isso para você. Desculpe, mas eu tenho que falar isso. Né? A Bíblia diz que todo homem deve viver debaixo de uma autoridade. Qual autoridade pastoral que está sobre a sua vida? Qual convenção que está sobre a sua vida? Qual instituição que está acima da sua igreja? Né? Juridicamente, deveria funcionar assim. Né? A convenção representa o pastor e líder perante o Estado. O pastor, agora juridicamente autorizado pela convenção, segundo Deus, né? Ele representa o CNPJ da sua igreja, a sua igreja, né? E assim consecutivamente. Assim funciona uma igreja organizada, meu irmão. Mas se você não tem nem CNPJ dessa igreja, vai ser difícil, né? Uma pessoa lá bater na tua porta, uma pessoa que não gosta de crente. Tem 50 países que cristianismo nem entra. E tem 11 deles, 50 não gosta. E 11 países nem entra. Viu, irmãos? Os pastores e ministros evangélicos em geral, né, podem desenvolver livremente as suas atribuições ministeriais, né, totalmente amparado pela Constituição brasileira, em seu artigo 5º, inciso 6 ao 13, viu? Sendo a profissão de ministro, em geral, amparada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em sua portaria 397/2002, que criou o Código Brasileiro de Ocupações, o qual registra a profissão de ministros do Evangelho, sob o número 2631. Guarde seu número, 2631, no CBO. Estando ainda inserido na Receita Federal, sob o número 571, é o número do exercício pastoral. Nem precisa ter Agora você fala assim, tal, mas eu não posso, não tenho curso de teologia, queridos. Você não precisa de ter curso de teologia para ser pastor. Irmã, você não precisa de um curso de teologia para ser pastor. Para ser pastor, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser um doutor. Basta você ter pequenos requisitos bíblicos. Amém? Glória a Deus. Pastor é um requisito bíblico para a garantia do pastorado, que é um requisito também dos homens, que você necessita de um documento. Amém? Para ser pastor, você precisa de ter certeza de salvação. Olha só, são 4. Certeza de salvação. Você precisa de ter chamada. Né? Tem muita gente aí que foi chamado para ser obreiro, para ser um diácono e quer ser pastor. Então você precisa de certeza de salvação, porque você não pode dar à pessoa aquilo que você não tem. Quem não tem certeza da sua salvação não pode dar a outros, não é mesmo? Certeza de salvação. Você tem que ter chamada. Tem que se sentir chamado por Deus para aquela profissão, para aquele ministério. Você precisa de ter conhecimento. Conhecimento. Não é conhecimento de tudo. Conhecimento secular e conhecimento eclesiástico e bíblico. Amém? Você precisa, em quarto lugar, de ter a capacitação espiritual. Então, às vezes, você só tem a capacitação espiritual, que roda, grita, profecia e bate no poder. Amém? Mas para ser pastor, você precisa ter esses 4. Certeza de salvação, chamada, conhecimento, capacidade espiritual. Não é mesmo? Então, certeza de salvação é quando o crente se sente totalmente esquecido do mundo, as alegrias mundanas são substituídas pela palavra de Deus, né? Prazer de servir a Deus, divulgar suas obras, isso é chamada espiritual, é certeza de salvação. A chamada se dá após a certeza de salvação. Muitos cristãos recebem o chamado para transmitir a palavra, independente dos cargos que ocupam, com finalidade exclusiva do crescimento da Igreja de Deus. A chamada se dá pela vocação
e revelação do Espírito Santo e é sacramentada com a divina unção, não com diploma, mas a unção. Amém? Glória a Deus. Isso é ser pastor. E o conhecimento, o que é conhecimento? O chamado de Deus, independente do conhecimento teológico, né? Todavia, uma vez chamados, depois que você é chamado, você, né, tem que ter o conhecimento, né? Tem que ter o conhecimento. Preparar adequadamente, estudando a Bíblia, frequentando uma escola dominical, né? Cursos específicos, um curso de obreiro, para conhecer e depois transmitir bem a palavra de Deus, né? Bem-aventurado aquele que, quer dizer, Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, né? Lembrem-se que 70% dos brasileiros possuem o ensino fundamental e nas capitais 40%, né, possuem uma graduação, a média, porque no DF uns 70% possui graduação superior. Por isso estamos nos preparando, né, devemos nos preparar adequadamente para convencermos tanto a um pedreiro quanto a um senador da República, né, as maravilhas de Deus. Exatamente por isso que você deve ter conhecimento. Amém? Para não passar vergonha na frente dos outros. Apóstolo Pedro, lá em Pedro 3,15, 1 Pedro 3,15, diz que nós temos que estar por dentro de todas as coisas para transmitir a qualquer um que nos pedir, né, perguntar a respeito da nossa fé. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, por último, a capacitação espiritual. Veja, Jesus disse, ficai em Jerusalém. Jesus sabia que o pessoal não estava preparado. Ele disse, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. Essa foi a ordem imperativa de Jesus Cristo aos discípulos. E eles permaneceram no templo até que receberam o Espírito de Deus. Assim, entendemos que antes de sair na obra, o crente deve ser capacitado pelo poder de Deus. Sem isto, por mais estudo que você possua, você jamais será um bom obreiro. Amém? Então você tem que ter capacitação espiritual. Ficar no seu lugar. Ah, mas o pastor nunca me unge, o pastor nunca me unge. É porque ele sabe que você não está preparado. Ele tem experiência, ele sabe que você não está preparado. Então, espera com paciência no Senhor. Espera com paciência no Senhor e Ele, assim como fez com Davi, ouvirá as suas preces. Amém? Glória a Deus. Às vezes também é outra coisa, né? Você foi chamado para ser o diácono da igreja, para varrer a igreja. Tem que ter alguém para varrer, né? Você vai querer pregar todo dia. O dia que o pastor não te deu oportunidade, tu vira uma fera. Hoje eu queria oportunidade. Não. Quem tem que falar todo dia é o pastor. Não é você. Você não foi chamado para ser pastor. Não é mesmo? O evangelista, o pregador, o cantor. Não é mesmo? Então, cuide disso aí, porque às vezes você vai para uma coisa errada. Vai criticar um pastor porque ele não te deu oportunidade, vai criticar porque não te elegeu a presbítero, a diácono, etc, etc, e acaba se perdendo. Amém? Muitas das vezes a igreja encontra repleta de doutores, né? Às vezes você é um doutor. E Deus levanta um simples operário para arrebanhar a igreja. Na igreja, quem fala mais alto, irmãos, é o poder de Deus. Amém? Então, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas essas coisas que precisam de ser para fazer a obra de Deus como um ministro. E o ministro tem que ter, como eu disse aqui, um documento, a igreja tem que ter um documento. Então, como é que está a documentação da sua igreja? Você, certo? Você tem uma carteira de pastor, você tem um diploma de pastor, você estudou para se capacitar, você estudou para ter conhecimento das coisas, você teve uma boa escola dominical. Como é que foi? Você tem um bom
né, um bom preparo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem as coisas básicas que eu falei? Então, como é que está a sua igreja? Se você tem conhecimento e sabe que o perigo virá, o perigo está ali, ó. A partir de 31 de dezembro, o perigo está ali. Por que você está nessa inércia? Ainda tem tempo. Organize a sua igreja, queridos. Olha só, faça uma ata, vê quantos crentes tem na sua igreja, tira 9 deles, faça uma ata, né? Presidente, vice-presidente, secretário, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, 3 pessoas para ser o grupo de fiscalização da igreja, o conselho fiscal e administrativo. Só 9 pessoas você tira dali, 3 pessoas de confiança, 9 pessoas de confiança, faz uma ata de fundação, registra esta ata, faz um estatuto do jeito que essa igreja vai se locomover, viu? Como é que essa igreja vai se postar diante da sociedade, não é? E faz um regimento interno para ver como os cristãos vai se portar diante da igreja. Regimento interno, como o cristão vai se portar diante da igreja. E estatuto, como a igreja vai se portar diante do Estado. Amém? Glória a Deus. Uma ata de fundação, certo? A primeira coisa, um estatuto social, do jeito como a igreja vai se conduzir diante da República Federativa do Brasil e como o cristão vai se conduzir, um regimento interno para estar escrito como os seus membros vão se conduzir diante da igreja. Feito isso, amém. Glória a Deus. Se você não tem esse conhecimento, você pode procurar, né? O telefone aqui é 961-9414 6628. Você pode me procurar que eu vou te ajudar, viu? O que eu não quero é ver depois, lá para janeiro, fevereiro do ano que vem, crente reclamando que o cara foi lá e fechou a sua igreja. Foi lá e fechou a sua denominação. Eu não quero ver isso. Mas por que vai fazer isso? Só vai fazer isso se você não tiver com os documentos em dias. Se você tiver com os seus documentos em dias, não se preocupe, porque tem elementos jurídicos e processuais para te tirar dessa. Agora, se você realmente... eu não tinha documento, não. Você estava com a carteira de pastor em dias? Tem pessoas que vêm na convenção, eles só se inscrevem, mas nunca mais aparece lá para renovar. E vai com aquela carteira para todo lado. Eu só estou deixando alguém pedir informação aqui de cristão, de pastor que está com documento atrasado, que eu vou falar, não tenho nada a ver com esse pastor. Esses dias ligou um lá da Papuda. Ligou para cá, porque a pessoa foi preso e tinha uma carteira de pastor. Eu disse, nada tenho com ele, porque tem 10 anos que ele não aparece aqui. E você, pastor? Cadê os pastores da Ampeb? Onde estão os pastores da Ampeb? Você tem que renovar a sua carteira, porque a partir do ano que vem a sua carteira não vai valer mais nada. Eu estou falando isso, não é com rancor, é com ímpeto de correção. Porque um pastor de verdade não pode fazer isso. Tem que manter seu documento em dia, tanto com a convenção, tanto com o Estado. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e que Deus te levante, que Deus te sustente, que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz. Amém? Deus abençoe.